Boa tarde aí, Tiagão. Boa tarde, galera aí do Circuito Clandestino. Boa tarde a todos aí que tá acompanhando aí com a gente, viu? É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, hein? Da hora. Legal, Xuxão. Embora você já tenha participado de uma live dentro do. Não, semanas atrás, acho que mês atrás, na verdade, e também ser membro do coletivo Salve Quebrada, eu quero dizer que é uma honra fazer um bate-papo com você nessa live aqui, numa primeira live que a gente está fazendo junto, para falar de uma paixão em comum, que é a fotografia, né, não? Inclusive, quero Boa. parabenizar você, né? Porque hoje é o Dia Mundial da Fotografia, você e a todos os fotógrafos e todas as fotógrafas também. Pra mim é um prazer também, viu, Tiagão? Estar aqui com vocês falando sobre um assunto que é tão importante assim na vida, né? Que a fotografia além de ser algo assim, profissão, né, cara? É um barato assim que eu gosto, né? Naturalmente, né? Virou profissão porque eu gosto muito, né? É um prazer, pô. Dia Mundial da Fotografia, parabéns a todos os fotógrafos aí que tá curtindo aí com a gente e os pessoal que gosta, né? Que tem como hobby ou que apenas curte também. Parabéns para todo mundo. Legal, parceiro. Já saiu para fotografar hoje? Saí, saí. Boa. Tem a Depois do quero. dia aqui. Hã? Tem a do dia já aqui já feita. Então depois compartilha lá no seu Instagram. Inclusive, galera, que não conhece o trabalho do Xuxão ainda, o Trilha Favela, aqui em cima, ó, clica aqui em cima no perfil dele. Você não vai sair da live e você vai poder acessar o perfil dele, seguir o perfil dele e conhecer o trabalho do Xuxão também, daqui da nossa região de Jaraguá, Taipas Jaraguá. É isso aí. Xuxão, então, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Opa, essa é de hoje? É a do dia. Oh, maravilha! Essa aí é especial também, né? Porque é de um dia especial pra gente, né? Gostei de ver. Fotão. Da hora, Thiago. Valeu. É isso aí, da hora. Então, pra gente abrir o nosso Aí eu mandar um bate-papo. abraço aí pra Laurinha. Posso mandar um abraço aqui, Thiago? Rapidão. Opa, Um fica à abraço vontade. pra Laurinha, cara. Que na Fica à outra live vontade. ela me cobrou, viu? Laurinha, um beijão, te amo, viu, fia? A Priscila também, que é uma amiga em comum, tá aí, ó. Valeu, Priscila. Legal. Fofão Rock Bar aí, o Gueto Verde, o Rogério Pio, a Juliana, Indaísa aí, um abraço pra todo mundo, viu? O Urk aí, ó, que é um cara que eu te comentei outro dia, grande mestre da fotografia aí do Brasil, de São Paulo, do mundo aí, ó. Valeu, Urk, tamo junto, hein? Pedrão aí, ó, é nóis, Pedrão. Paulinho aí, ó. Valeu. Legal, cara, legal mesmo a galera chegar aí, né, e pra gente poder trocar uma ideia. Quem quiser mandar perguntas pro Xuxão sobre o trabalho dele, pode mandar comentários também. A gente vai lendo aqui ao longo da nossa live aqui. E então, pra gente começar, vou fazer uma pergunta inicial assim sobre esse assunto, né? É, Quando tudo começou? Quando despertou em você esse desejo de querer mergulhar nesse mundo da fotografia enfim, entrar de vez, né, nessa onda aí que aí não tira mais a gente desse caminho? Cara, a primeira vez assim que eu pensei em fotografia foi eu acredito que foi em 2005 que eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular. Aí eu peguei uma máquina emprestada de um amigo. Era até uma máquina de filme, eu comprava uns filmes, né, tirava as fotos, revelava, mas sem nenhuma técnica, sem nenhum entendimento, não conhecia nenhum recurso, era apenas apertar o botão, né? Comprava o Hum, filme, apertava o botão e porque eu tinha um certo gosto. Mas só que isso daí ficou para trás porque questões de precisar trabalhar, acabei me envolvendo com outros cursos de faculdade e de 2005 eu só retornei em 2012, né, que eu tive a oportunidade de fazer um curso de fotografia e logo na primeira aula eu já me identifiquei de cara, né? Foi algo que eu já me identifiquei de cara e permaneci, né? Aí é mais ou menos o que eu atribuo, mais ou menos a vida do Trilha Favela é mais ou menos
de 2012, né? De 2012, um pouquinho antes assim de eu entrar no curso, eu já tinha conseguido Uhum. uma máquina que não era que eu não tinha domínio sobre o diafragma e obturador, mais ou menos em 2010, que começou a voltar ao sonho. Em 2002, através do curso, foi onde eu estabeleci que eu queria trabalhar com fotografia, né? Uhum. Daí pra cá, eu tô, acho que quase todos os dias eu tirei foto, né? Sim, sim, te entendo. E vem cá, você disse que então começou, né? Teve o seu primeiro equipamento. O Trilha Favela, ele nasce nesse mesmo tempo, ó, nesse mesmo tempo em que você entra na fotografia, ou ele vem um pouco depois? Ele veio um pouco antes. O Trilha Favela, ele é mais ou menos de 2010, que foi um lance assim que eu sempre falo que aqui a gente mora na beira da mata, né? Eu Uhum, sempre gostei de fazer trilhas, ainda mais aqui pelo bairro, e sempre gostei de ficar na rua, né? Por uhum, isso que eu não consegui escolher nem trilha e nem favela, escolhi os dois por causa disso. É uma junção da trilha e do bairro, né? sim. Aí começou um pouquinho antes. A princípio, ele era um projeto de trilhas e bairro, explorar já com a temática da fotografia, né? Aham, Aí em 2012 eu continuei, né? Continuei e comecei a alimentar com fotos mais estilo assim, profissional, devido ao tipo de câmera fotográfica que eu comecei a usar, né? Aí eu sim, comecei a editar. Ô, Tiagão, só que aproveitando aqui, ó, um claro. salve pro Papel, né? O Maica aí, o Beto Mendes aí, ó, monstro. Ó, tem uma galera aqui do Ceará, Brunão, valeu, Brunão. Tem uma galera do Piauí também, ó, valeu, viu, Laine? Tamo junto, hein? Valeu, galera, a audiência aí, viu? O Aaron Zerbini aí, ó, salve, viu, meu irmão? Tamo junto aí, ó, o Maicon Barbie aí, ó, valeu, viu? O Vitor também aí, ó. O Rafa Fogoió, é nóis, moleque. Legal. Eu tô passando algumas imagens suas aqui, inclusive são imagens de um projeto que a gente tem discutido agora pelo nosso coletivo Salvo Quebrada, né? E então facilitou aqui para fazer uma apresentação do seu trabalho aqui de uma forma mais rápida. Conta pra gente um pouquinho da sua quebrada, da região que te inspira tanto em fazer essas belíssimas imagens, assim, porque eu sou fã pra caramba seu, cara. Ô, Thiago, valeu. Cara, o Parque Taipas eu moro aqui desde os 3 anos de idade, né? A minha família, meu pai é piauiense, a minha mãe é paraibana. Se conheceram em São Paulo mais ou menos na década de 70. Casaram, né? Tiveram 3 filhos. Eu sou o caçula, nasci em 84. E em 87 eu vim pro Parque Taipas. E eu sempre gostei, assim, de ficar na rua, né? Também e tal. Eu acho que mas a inspiração assim do Parque Taipas assim que eu sempre falo é a paisagem, né, cara? Acho que em quase todas as fotos sai assim Uhum, sai sim. um pouco do centro, sai um pouco de montanha, porque aqui, cara, é uma das regiões mais altas de São Paulo, né, cara? Então essa paisagem assim, o pôr do sol, cara, ele é uma inspiração, né, cara? O jeito que o sol pega, assim, no morro, né, cara? E as vivências também, né, entre as pessoas que a gente vai fazendo amizade, vai gostando, o futebol também, cara. A Sim. coletividade do bairro, né, de se sentir parte do bairro, né? É isso que inspira, né, cara? A segurança também de saber que o pessoal gosta do Trilha Favela e que as pessoas também cuidam do Trilha Favela, né? Sim, sim, legal. Dá pra gente ver assim no seu trabalho, né, no Instagram, assim, por exemplo, né, quem não conhece ainda que existe uma identidade muito forte mesmo, né? Isso é legal, pelo menos eu acho, no trabalho de um fotógrafo, que quando ele traz, ele carrega uma identidade, assim, sabe? Por exemplo, se eu ver uma foto sua, mesmo sem saber que é sua, eu vou identificar que é sua, porque tem a sua marca ali na foto, tem essa coisa da identidade. E aí, no seu trabalho, o seu trabalho reúne bastante do futebol de várzea, né, do futebol da periferia e também da própria quebrada no cotidiano, né, as crianças no seu dia a dia do brincar, né, do empinar pipa, soltar pipa, jogar bola também, golzinho e o comércio, né, enfim, a comunidade como um todo.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa identidade, se você trabalhou isso ou se isso foi, assim, natural. Cara, ó, lembrando aqui também outro salve especial. Ontem, dia 18/8, nasceu o Loucos do Morro. 2 anos de torcida Loucos do Morro, do Arvão. Parabéns para todo mundo que está envolvido e que faz a festa no Morro, né? Que a torcida Loucos do Morro é festa, é coletividade. Tiagão, eu sempre assim tentei valorizar o que a periferia tem de bom, né, cara? Porque eu penso o quê? Que a periferia, ela, ela é mais pobre que o centro, não por culpa de quem mora aqui, mas por culpa dos governos que distribuem mal a renda, né, Tiago? Mas só que Sim, nós temos as nossas alegrias, nós temos o nosso comércio, a gente tem a nossa geração de renda, a gente tem as nossas brincadeiras, as nossas amizades, a gente pratica o esporte, e é isso que eu tento mostrar, né? É isso que eu tento mostrar, que a periferia, apesar de ser desigual, ela não é inimiga do Estado, porque a periferia é alegre, a periferia, apesar da desigualdade, a periferia acorda cedo e vai trabalhar. Entendeu, Thiago? Eu tento mostrar esse lado, sim, né? sim, Não sei sim, se deu uma você conseguiu cortadinha. ouvir, porque o vídeo parece. É Não, isso, sim, é deu para mostrar as ouvir. alegrias da periferia, né? Tentar apontar a câmera para onde a gente vê que ali é a dignidade né, de você ser um cidadão digno, que apesar das consequências sociais, você segue firme e não vai para o caminho errado, né? Sim, sim, exatamente, Chão. Bom, eu queria também perguntar, porque assim, na fotografia também existe, a fotografia por si só, ela é artística, né? Ela, na verdade, ela passou a ser artística um certo período da sua história. Então, ela nasce sendo vista como algo objetivo, né? Inclusive tem um cineasta, né, Xuxão, não sei se você já viu essa história, tem um cineasta, um crítico de cinema, né, que já não já faleceu, se não me engano ele é francês, e ele dizia a lente, né, a lente, ele deu o nome para a lente, nomeou a lente como objetiva, porque ela tinha exatamente essa função, né, objetiva de trazer a realidade sem mexer, sem construir a realidade. Só que mais para frente, né, a fotografia começou a ser vista como algo mais subjetivo, onde existe uma construção da fotografia. Aí eu queria saber um pouquinho de você sobre isso, sobre essa objetividade ou essa subjetividade. Qual é o peso maior dentro da fotografia para você? Essa construção, ela é uma construção coletiva também? Por exemplo, quando você vai fotografar, se você vai fotografar uma pessoa, por exemplo, ou o time mesmo do Arvão, o time, a torcida, existe uma participação dela também para nascer a sua foto? Ou seja, ela também é coletiva? Uma construção coletiva? Cara, ó, só continuar aqui, Tiagão, porque a gente não pode esquecer, porque o Trilha Favela, nessa construção coletiva, quem faz o Trilha Favela crescer também é os pessoal do bairro, que compartilha e divulga, né? Aí mandar um abraço aí pra Gabi, mandar um abraço pro Fabrício, que quando eu construí o nome Trilha Favela, era o Fabrício que estava comigo fazendo uma trilha, tava nós dois na trilha. O Marcos Filho também, cara, que mandou um salve aqui, ó. O Rick e a Jéssica, um casal de gente boa. Tem várias pessoas aqui, cara. O Kleber aí, ó, valeu. A Tá aqui. Geucimar aí, ó, valeu todo mundo. Cara, eu acho que a foto, ela, cara, ela é a visão de no caso aí, um artista, um fotógrafo, né? Então, eu acho que na escolha do enquadramento e do que vai ser fotografado, ela acaba sendo um pouco individual, né, cara? Mas como sai pessoas na foto, e aí ela acaba sendo coletiva, porque a foto acaba sendo assim, você tirou a foto, mas a foto é de uma outra pessoa que está sendo retratada e que está cedendo a sua imagem, né? Então ela também é coletiva, né? Eu, Legal. eu, eu acho que não na escolha do enquadramento, mas depois que ela é produzida, ela se torna coletiva, né?
e ainda mais essas fotos do Parque Taipas, ela acaba virando até um documento histórico, né? Além de ser coletivo, vira patrimônio, né? Sim, sim. É É, foda você, é foda. não, eu pergunto justamente porque tem aquela coisa do, por exemplo, você vai, quando você tá, vai, no sentido da fotografia, no sentido mais de retrato mesmo, pessoas, né? Por exemplo, existe aquele ditado, né? Ninguém quer sair feio na foto. Então, Isso, moleque. sempre quando você vai fazer uma foto, até mesmo da torcida, assim, sabe? Ou o time se prepara, né? Ou às vezes quando você vai fazer uma foto mais, você tá mais distante, sei lá, das crianças jogando bola ou das crianças empinando pipa, às vezes elas olham e quando elas percebem que vão ser fotografadas, elas se ajeitam de uma certa forma, elas se preparam para sair bem na foto. Então, foi por isso que eu fiz que existe também talvez esse lado da construção coletiva, mas também existe esse lado do mais individual, também como você ressaltou, bem ressaltou. E eu gosto disso, viu, Thiago? Quando as pessoas percebem e as pessoas se arrumam para foto, eu tô começando a gostar, Thiago, porque às vezes é a forma como a pessoa quer ser retratada, sabe? Então, assim, quando eu comecei, eu tinha muito forte aquele lance do fotojornalismo, a foto espontânea, né? Hoje em dia eu já estou entendendo que a pessoa que vai ser retratada, ela se sentir bem na foto, também é uma grande, assim, é muito importante a pessoa se sentir bem, né? A pessoa ser retratada da forma que ela quer ser retratada também é bom, sabe? Sim, E é coletivo, sim. O legal, Iago aí, ó, um salve pro Iago, velho. Valeu, viu, Iago? Ontem teve a live da torcida, da hora, hein, mano? legal. É Aliás, nóis, Cruzão. quero O agradecer Bob aí aí, a participação da galera também aí que tá chegando, tá porra, colando. cara, da hora. Compartilha, galera, compartilha com os amigos e amigas também para a gente espalhar aí esse bate-papo aí da hora que a gente está falando aqui sobre fotografia. Xuxão, vamos entrar um pouquinho na parte comercial, lado comercial da fotografia, né? Porque também tem essa coisa, né? A gente não. O mundo da fotografia, os equipamentos, não são coisas baratas, né? É tudo muito difícil de se conquistar, né? Então, às vezes, você erguer o seu, vamos dizer assim, patrimônio, né, em equipamentos, você precisa trabalhar do lado comercial também, ou seja, trabalhar e ser rentável e receber por isso. O quanto e como essa parte comercial existe no seu trabalho? Assim, em relação a trabalhos como casamentos, você já fez, faz, ainda faz, como é que é? Lembrando aqui também aqui, ó, um abraço aí pro Gordinho aí, cara. Paciência, viu? Todo mundo aí que tá chegando aí, ó. Legal. O, o Kazuma Kawashi, mano, eu acredito que esse mano é lá do Japão que tá prestigiando a gente, viu, cara? Valeu, hein? Legal, circuito clandestino internacional, hein? É, caramba, o Cadu Mil Grau aí, ó, da hora. Indaís, ó, grande banda de reggae da região, cara, que ajuda a promover todo esse circuito, cara. Parabéns, viu? Vocês são fera mesmo. Tiagão, comercialmente, cara, comercialmente o Trilha Favela ele não tá muito forte, viu, cara, comercialmente. Ainda mais com a pandemia. Eu tenho tentado na várzea, eu tenho tentado na várzea ganhar algum dinheiro, tentando fazer os times entender que a fotografia tem um custo que não é baixo, é um custo alto, e eu tenho tentado fazer os times entender, cara, que investir em fotografia é patrimônio do time, é história registrada do time, e que isso tem que ser comercializado para a gente poder investir em tecnologia, poder se manter, né? Tiagão, eu faço casamento, faço festa infantil, né? Não é algo que eu divulgo muito. Eu faço mais por indicação esses serviços, né? Mas eu faço, Thiago, porque para mim a fotografia ela é um sonho de profissão, né, cara? Então eu preciso também gerar renda. Se eu não estou conseguindo gerar renda somente com o Trilha Favela, eu tenho que ir para outra área, né, cara? Para a gente poder também garantir garantir o pão da fotografia para poder continuar, né, cara? Porque se a gente não ganha,
a gente não continua, né, cara? A gente vai até um certo ponto, aí se de repente o equipamento quebra, você perde uma lente, você desanima e pode pôr fim numa carreira de talento, né? Aí Sim, a gente com certeza. vai. Eu, às vezes, precisa ganhar. Chama Com na certeza. lente aí, viu? A Laurinha aí, ó, pedindo para eu divulgar aí um projeto meu, do Rodrigão e do Gordinho, cara. A gente vai tentar fazer uns bonecos, nome Trilha Favela, para tentar Claro, gerar sim. renda, viu? Sim, sim. Outra coisa legal também é começar a trabalhar com fine art, né, Xuxão? A gente estava conversando esses dias, né? Fazer a impressão, transformar sua fotografia aqui, a fotografia digital, e transformar ela no físico e trabalhar muito fine art e vender porque são qualidades assim impressionantes e elas ficam muito bem numa parede de uma casa, né, num emoldurado, né? E enfim, no comércio também. Então isso é interessante, né? Tiagão, e vou te falar, eu já vendi foto, viu? Fotos soltas. A gente vende principalmente foto de jogadores, que é, às vezes a gente fecha com o time um valor que hoje em dia a tabela está mais ou menos R$ 150 por jogo. E dentro e dentro desses jogos, às vezes você consegue vender uns quadros, viu? Eu já Uhum. vendi foto para comerciante do bairro que valoriza. Tem gente que curte e valoriza. Eu já vendi, mas eu ainda não consegui chegar. Eu ainda não consegui acessar o mercado fine art, né? Devido ao custo das obras, né? Que acaba sendo um valor alto para você mandar fazer Sim. um quadro fine art, né? E eu ainda não tive ninguém interessado nesse tipo de produto, mas se de repente alguém se interessa, eu vou atrás, viu? Aí Ah, a Gabi quer um quadro. Aí, Gabi, vamos é. fechar, viu, filha? Já tem. Matheus aí, valeu, Matheus. Ô, Xuxão, como você falou aí, você tocou no assunto da torcida, né? Da torcida reconhecer, dos times, aliás, reconhecerem a importância, né, do trabalho do fotógrafo da periferia dentro do futebol de várzea. Isso é importantíssimo, porque assim, desde que eu conheço do futebol de várzea, porque eu joguei muito também, né? Eu joguei muito enquanto fui mais Ah, moleque. e assim, e hoje e naquela época eu não sei se já, assim, já acontecia muito, eu mais menino, né? Não sei se acontecia muito ou eu que não tinha o entendimento, porque até também não fotografava, não tinha ideia de que ia trabalhar com fotografia. Mas assim, eu não via esse trabalho, mas vamos imaginar que ele existia. Aí eu pego a realidade de hoje, no qual eu voltei a ser inserido nesse meio por causa de um projeto que a gente está envolvido, né? E aí eu vejo o seu trabalho, eu vejo o trabalho da Juna Várzea, do Baru, que para quem não sabe, eles são daqui da região também, Taipas, né? Jaraguá, região noroeste. E aí eu fico olhando, e aí eu pego e falo, caramba, se a gente desloca a fotografia, esse trabalho importantíssimo de registrar a partida, o campeonato, o torneio, a torcida e os times, e enfim, se a gente desloca isso do futebol de várzea, eu acho que o futebol de várzea ele vai ter uma perda muito grande, vai ficar muito vazio, porque a fotografia hoje ela é um elemento muito importante dentro do futebol de várzea, não é? Ah, Tiagão, eu acredito que hoje, cara, a fotografia, ela tá fazendo parte da várzea, viu, cara? Principalmente assim, hoje em dia é comum você ver fotógrafos na várzea. Eu penso que o registro fotográfico na várzea, eu acho que sempre teve, eu acho que é quase da idade do futebol, né? Você querer fotografar um futebol amador para um projeto específico ou para uma matéria jornalística. Mas a fotografia de várzea como profissão, profissionalmente, você montar uma tabela, você fazer disso uma profissão, eu imagino que isso é recente, né, cara? E na minha opinião, Fábio Baruch, Ju Navares, a Trilha Favela são considerados até meio que pioneiro nesse mercado, Com nesse certeza. novo momento assim, onde você tem o WhatsApp, onde você tem Instagram, Facebook, onde você divulga, né, cara? E E hoje em dia, cara, você vê aí a fotografia de Vars, ela tem. Hoje em dia você já consegue saber dos resultados lá da Zona Leste, Zona Sul,
com fotos e vídeo, né, cara? Isso daí é uma riqueza, né? Porque isso daí gera um documento histórico fenomenal, velho. Da hora, compensa, compensa. Perfeitamente. É da mesma forma como o futebol profissional. Imagina tirar a imprensa do futebol profissional. Não tem nem como imaginar uma coisa dessa, né? Perde muito, né? Então, por isso que eu vejo hoje, né? Hoje, eu inserido novamente nesse meio, eu percebo o quanto contribui o trabalho de vocês, né? Fotógrafos de futebol de várzea, o quanto contribui para para esse esporte aqui na nossa região, né? Mas vamos lá. Eu vejo algumas fotos suas assim, você vai publicando, eu sigo você, obviamente, né? E aí eu fico olhando assim, caramba, né? Tipo, tem essa foto aqui, ó. Tem uma coisa. Ah, Fotografia, né, Xuxão? Fotografia sem. Não, não existe fotografia sem luz. Se você pegar e vedar todo um espaço para tentar fotografar, com a lente mais clara você não vai conseguir, porque precisa de luz. A luz que faz o desenho de tudo ali. E essa aqui tem um jogo de luz, tem uma coisa do pôr do sol, a poeira. Comenta um pouquinho aí pra gente dessa foto aí que você fez, porque assim, tô ressaltando aqui porque é uma das que eu gosto pra caramba. cara, ó, só que, ó, o Chama na Lente é um cara firmeza também, fotografia 100%, tá perguntando pra você qual é a posição que você jogou. O Rodrigão tá aqui, só os monstros. Rodrigão, eu sempre falo, Thiagão, Salve Quebrada tem uma importância muito grande pro Trilha Favela conseguir se manter, cara. O Salve Quebrada, ele ajudou muito o Trilha Favela a se manter, cara. Mano, é um puta pessoal aí, o Rodrigo, você, cara, todo mundo, cara, ajuda muito. Tiagão, a fotografia lá eu comento, hein, que o campinho aqui é da hora, hein? Tiagão, ali, ó, essa foto aí já seria um trabalho autoral, né? A molecada aí, eu vou aí porque eu gosto, porque a molecada gosta, né? Não tem Sim. nenhum tipo de financeiro envolvido. Cara, esse campinho, ele é no alto do Parque Taipas, a gente chama ele de Limpão, né? Campinho do Limpão é um campinho que é totalmente ajuda ali dos pessoal do bairro, entre os vizinhos ali que fez. Cara, ele tem um pôr do sol que Hum. agora o sol já tá indo, mas o sol morre bem atrás do gol. Morre bem atrás do gol. E nesse tempo seco agora aqui, quando fica uma semana, duas sem chover, cara, cada batida na bola é a poeira que sobe. Sim. E eu curto o contraluz, Thiagão, porque o contraluz ele já dá uma beleza natural pra foto, né, cara? Sim. E aí é um lance aí de briga, de disputa, aí você vê que ninguém quer perder, né, Thiago? É isso que eu gosto, porque o futebol, independente do gramado, todo jogo precisa ser vencido, né? E ele E tem esse lance aí da contraluz e a poeira que eu já conheço. Aí no caso que favoreceu também é que eu já conheço o campo e a época do ano que ele vai estar assim, né? sim, Aí fica mais fácil, aí não seria um. Seria cada jogo é um jogo, mas o de um cenário conhecido já, né? é o sol que você conhece, é a poeira que você conhece, é o campo que você conhece, e as pessoas. Isso é muito interessante, Xuxão. Isso, entendeu? Então aí tem uma intimidade nisso, né, Thiago? Que já é uma pessoa conhecida. Aí, assim, quando eu chego nesse campo, o pessoal fala. Tem uns assim que fala, oba, hoje tem foto, entendeu? Aí você já se sente à vontade, né? Quando você chega, alguém já não fica meio assim, já gosta que você tá lá, né? Aí você fica à vontade. A Terezinha aí, ó, minha tia. Valeu, tia. Também te amo, viu? Ô, Xuxão, você disse que o Chama na Lente fez uma pergunta aqui pra você ou pra mim? Eu não entendi. Não, é pra você. Ele quer saber qual é a posição que você joga aí, ó. Você falou que jogou muitos anos. Eu jogava na lateral direita, depois meia direita e por aí foi. Aí, Arvão, temos o lateral aí, viu? O E Indaís Arvão, perguntou se o Nido do Limpão é do Morro, é do Morro. É desse campinho aí, viu? O CT do Unidos do Limpão é esse campinho. Time legal, do seu Osvaldo aí, ó. Um abraço aí pro seu Osvaldo. Também faz uma correria com as molecadas legal, hein? legal. Ô, Xuxão, eu sei que no ano, eu acho que foi no ano passado, né, dentro do nosso projeto aí também, né, você fotografou também um futebol, talvez, não sei se você já tinha fotografado, mas o futebol das meninas da aldeia, as Guarani, né, da aldeia indígena de Araguá.
Comenta um pouquinho como é que foi, se foi a primeira vez, como é que foi, o que você achou desse momento aí de estar fotografando as meninas jogando no campinho da aldeia? Ah, cara, fala pra você, foi uma puta experiência da hora, cara, Tiagão, porque assim, cara, é um futebol, cara, é um futebol, mano, é um futebol fantástico, velho, onde não tem bola perdida, cara. As meninas, elas têm uma puta vontade, uma puta garra, elas vão em todas. Coincidiu de ser começo de ano e tá naquelas épocas de chuva. Velho, o campinho todo com lama, a gente achou que poderia nem ter jogo, né, que tava eu e o Rodrigão. Mano, as meninas pegou a bola, velho, dividiu o time e foi pra cima, cara. Foi para cima e quanto mais pegado o jogo, mais favorece o fotógrafo, né? Porque a fotografia, ela se revela nesse jogo pegado, nesse jogo de ir para cima, de chutar, de dividida, né? Aí que a fotografia se revela melhor, né? E até mandar um abraço para ela, viu? Xondaras Guarani, cara, Timão, representante aí das aldeias, representante das nossas quebradas, Jaraguá, né, cara? Representante das mulheres que praticam esporte, que muitas vezes tem o espaço negado, né, cara? Então, isso tudo elas traz para dentro de campo, né, cara? E foi da hora, cara. Foi uma experiência muito boa, fui muito bem recebido por elas, cara, muito bem recebido. Toda vez que eu sou bem recebido, eu consigo fazer o serviço fluir mais, porque eu consigo ficar mais à vontade, né? De saber que as pessoas estão se permitindo se retratar, cara. Sim. Timão, viu? Fundaram os Guarani Timão, hein? Trilha Favela, um olhar diferente da periferia. Tá falando aqui o Rogério Pio, né? Rogério É, Pilpio, parceiro aí, ó. Todo esse olhar que eu trago na periferia, o Pio ele tá comigo nesse olhar aí, quando a gente fez a faculdade junto lá de serviço social, que eu trago um pouco esse olhar de serviço social, né? E o Pio a gente cursou junto a faculdade, velho. Da hora, hein? E mais legal. apoio para o futebol feminino mesmo, cara, que as mulheres querem praticar esporte e merecem, viu? Qualidade, respeito e proteção aí do investimento e tudo, cara. Legal. Vamos mandar um salve também para Denise Deda, que também tá sempre com a gente aí, participando aí das nossas lives, né? É isso aí, galera. Ô, Xuxão, vamos lá. Tem alguma coisa na fotografia que você ainda não fez? Alguma coisa? Tem alguma coisa em mente, assim, um projeto, alguma coisa que você queria desenvolver dentro do campo da fotografia? Eu tô querendo, Thiagão, eu Puder revelar também, né? Claro. tô querendo explorar as paisagens, Thiagão. Eu tô querendo tentar explorar um pouco mais assim aquela paisagem assim, sem ninguém, sabe assim, só as paisagens mesmo. Tô querendo voltar para as trilhas, encontrar aí umas iluminação na trilha também. Tô Sim. querendo ir um pouquinho assim, porque assim, eu tô com uma ideia aí, Tiagão, de tentar me aproximar um pouco mais desse mercado fine art aí também. E eu tava querendo pelas paisagens, viu? Ah, legal. Legal você tocar no assunto, porque eu estava justamente conversando isso com um amigo hoje, um dia, inclusive, sobre esse processo, porque dentro do meu trabalho eu tenho muita fotografia de pessoas também. E aí eu acho que talvez fica mais difícil o trabalho nesse sentido do fine art e da comercialização. E por outro lado, eu acho que a fotografia de meio ambiente, de paisagem, talvez favoreça muito mais nesse sentido comercial. É isso mesmo, então? Será? Você acha que é nesse sentido? É nesse sentido assim de tentar trazer um pouco mais aquela paisagem que seria um pouco mais unânime entre todo mundo, né? Você traz uma paisagem, acaba virando uma unanimidade, né? Só que assim, dentro do que eu já faço, né? Sem sair do que eu faço. Tentar agregar mais uma coisa, né? Não assim, deixar uma por outra, né? Sim, sim. Deixa eu trazer mais uma fotografia aqui, e aí eu queria que você comentasse também se foi na trilha, se é da trilha, ou se tá mais para a parte urbana, e se você sabe também qual é a espécie, porque se tem uma coisa que eu gosto também é fotografar aves. Cara, esse passarinho aqui, Tiagão, é no meu quintal. Oh, É maravilha. no quintal mesmo. A gente imagina que seja algum passarinho que fugiu
gaiola, por não ser uma espécie muito vista. Uhum. Tiagão, na época eu procurei saber o nome dele. Se alguém estiver assistindo souber exatamente e me corrigir, beleza. Mas se eu não me engano, o nome dele é Corrupião, hein, cara? Se eu não me engano. Se eu não me Corrupção. engano. Olha só, interessante. Ele é Corrupião. Interessante. Vou procurar também Fofão pesquisar. Rock Bar aí, ó. Fofão aí, resistência aí do bairro aí, cara. É um cara aí que movimenta muita coisa aí, cara. E é da hora, é sem palavras, viu, Fofão? Legal, da hora. O Fofão é resistência, é um aparelho muito importante de cultura na nossa região, né? E precisamos de muitos outros também. Legal, O Xuxa. Thiago aí, Máscara de Muchacha aí, ó, os caras tocam muito, viu? Da hora o som de vocês, hein? O Ceará que tá com nós aí, ó, o compadre Bruno aí, ó, lá do Ceará, velho. Da hora, hein? Hoje tem uma galera bacana, hein? Hoje tá legal demais, nossa, muito legal. Galera que tá entrando Aí, ó, aí, que o não Pedrão aí segue. confirmou, viu? É isso aí, Xuxão. Eu acredito que ele esteja falando que o passarinho é um corrupião. O Pedrão conhece aí de aves aí, cara. Ah, é? Confirmou aqui? Eu não vi, não. Ah, sim, legal, bacana. Legal, porque nesse ambiente você consegue identificar. Olha lá, a Pri Lírios falou, confirmou também aí, ó. É esse então, que legal. Aí, ó. Priscila, gente fina. Legal, da hora. É, Aí, ó, Urk, aí, saudade também, Urk. Você é uma referência aí pra todos nós, viu, cara? nossa, Eu te falei aquele dia lá do Alexandre Urk, não foi, ó? Ele tá aí com nós aí, ó. Mestre, pô, hein? Cara mestre, hein? legal, bacana. Espero um dia poder conhecer também aí. Dona Sônia aí também, ó. Dona Sônia, um grande abraço pra senhora, viu? Que também é da luta, inspira a luta, viu? O que você faz pela gente, cara, é sem palavra também, viu? Obrigado, viu? É verdade, inspira muita gente. E é do coletivo também, né? Faz parte Isso. dessa luta também dos coletivos culturais aqui da nossa região. Eu nem sei como é que a gente está de tempo aqui, Xuxão. A produção, se puder me falar aí, porque a gente tem produção também, né? A Acho que contenção tem 10 minutos aí, Thiagão. tem uns Tô 10. acompanhando aqui, ó. 5h49. Se alguém aí tiver uma pergunta aí pra gente aí também, que estiver acompanhando, cara, seria um prazer. É isso aí, galera. Quem tiver alguma pergunta aí, a Sônia disse dona, não. Desculpa, Sônia. Desculpa, Sônia. A Sônia é uma querida, demais. É isso aí, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, pode trazer aí que a gente já responde agora. O Xuxão já responde agora, né? A gente. Ó, o Fofão tá dizendo aqui, ó. Falta 10 minutos. O Sandro, né? O Sandro tá na contenção aí. A gente está conversando aí com o Xuxão, Trilha Favela, né? Morador do Parque Taipas, fotógrafo da região, da Quebrada, fotógrafo do futebol de várzea, né? Principalmente do Arvão, né, Xuxão? E a gente está batendo um papo aqui sobre fotografia, porque hoje, né, é o Dia Internacional, Dia Mundial da Fotografia, né? Na sequência, a gente vai fazer mais uma live, mais duas, na verdade. Então, bota o celular no carregador aí para não acabar a bateria, porque a gente vai conversar com o Richard Veramirim, fotógrafo da aldeia, e mais na sequência a Vanessa Patachó da Bahia, fotógrafa indígena, hein? E é isso aí, ó. Vou ler a pergunta da Priscila aqui que ela já mandou, ó. Pergunta: como tem sido fotografar durante a pandemia? Tem, tem percebido algum tema novo surgindo nas fotos que antes não tinha, Xuxão? Cara, acho que a gente acompanhou aí pelas mídias que a questão do isolamento nas periferias foi até um dos pontos assim de dificuldades, né? Que não teve tanto esse isolamento. Velho, dentro da pandemia, o que eu tentei fazer, Tiagão? Eu tentei fazer o que eu já fazia, né? Eu tentei fazer o que eu já Uhum. fazia, mas incluindo a pandemia. Tem até uma coisa boa aí, velho, que foi um edital do Itaú que o Trilha Favela conseguiu, que era sobre a pandemia, e eu mandei fotos de como o pessoal estava conseguindo fazer o futebol dentro da pandemia, né? Uhum. Foi uma coisa boa que tem até um exemplo aqui, ó, vou mostrar. Sim, por favor. E é isso, né? Eu tentei fazer o que eu já fazia usando a pandemia, ó. Ó, tem aqui o resultado, ó.
que é o que? A criançada brincando na laje, né? Não tinha campinho, brincou na laje, ó. O menino Legal. jogando também na laje. É, eu percebi, Priscila, que na pandemia o meu serviço, a minha fotografia, ela subiu muito na laje, hein? Subiu muito na laje. Legal. Uma foto aí que um monte de gente gostou, ó. Também da, né, pandemia, o pessoal brincando na laje, ó. Dá uma A dimensão de bandeira do, território, né? é, Toda a foi região. muito para laje e muito assim, poucas pessoas, né, individual, né, ó, pode ver, ó, mais uma de laje, ó. Eu fiquei muito Sim. pelas lajes, assim, eu percebi, ó, mais uma de laje, ó. Fiquei muito na laje, muito. Na pandemia foi muito laje. Legal. E aí você foi contemplado, Xuxão, num edital, você conseguiu trabalhar, então, desempenhar esse trabalho, né, dentro desse Eu contexto pandêmico? consegui, eu consegui. Foi um edital onde você tinha que mandar 9 fotos. Aí eu corri e tentei produzir as 9 fotos com o tema pandemia e graças a Deus deu certo, né? Salvou, viu? Porque a fotografia caiu muito, né? Na, na pandemia, assim, a parte remunerada caiu 100%. Um abraço para. Aqui tá como Gilmar Dário, mas eu acredito que seja o Dário, cara. Uma das raízes mais profundas do morro é a família do Dário, cara. É satisfação ter vocês aqui, viu, Dário? Legal. Bom, tem a Gilmara tá falando aí, fotos top, né? Xuxão monstro, tá dando um oi aí, tô subindo um pouquinho. Olha o Rafa, a Laurinha tá dizendo. Aí tem a Sônia também tá comentando aqui, vocês fotógrafos são guerreiros, viu? Vocês pegam flagrantes que passam despercebido às vezes. Legal o comentário da Sônia aí também, hein? Momento, Então, porque só em cima desse comentário, a periferia, ela tem a dinâmica dela e a gente como fotógrafo que escolhe a periferia como tema, atenta a isso, velho, que guardar esses nossos momentos, né? Que guardar esses nossos momentos que passam de despercebido, mas são momentos alegres, né? Que devem ser eternizados. Um abraço para Carol tá, também, ó. Carol, deu uma travadinha. Voltou agora. aqui tá indo, aqui tá suave. Aqui foi, agora foi. Deu uma travadinha. Mas é legal, interessante, Xuxão. Então, para quem ainda não conhece, Xuxão, aqui em cima tem o Instagram dele, pode clicar lá para seguir, né? E conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, do olhar, né, dele pela comunidade, né? Um olhar muito ímpar, assim, muito único, né? E é isso, Xuxão. Acho que a gente já está chegando bem no finalzinho, não está aparecendo aqui ainda para mim o cronômetro, mas vamos para as considerações finais. Aí eu queria que você falasse, aliás, antes das considerações finais, falasse um pouquinho desse projeto, o que você está achando participar do Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani. Cara, eu tô achando assim, para mim é uma grande honra, né, Thiago? Eu como fotógrafo, assim, ter um espaço para eu poder falar sobre o meu trabalho, cara, é uma grande honra e ainda bem que tem vocês, né, cara, que dá voz, né, que dá voz pra gente, cara, porque às vezes a gente quer falar também, né? Só que somos periferia, né? E nem sempre a periferia consegue voz, né, Thiago? E graças a vocês, ao Circuito Clandestino, Salve Quebrada, o Fã Rock Bar, a Sônia, cara, graças a vocês a gente consegue ter espaço, né, cara? Isso aí é uma coisa muito boa pra gente como população, pra gente como quebrada, como comunidade, cara. Isso é maravilha, pô. Vocês são maravilhosos aí, a galera toda aí, ó. Da hora, hein? Legal, legal. Essa live tá pesada demais. Muito bom, Xuxão. Então vamos lá para as considerações finais sobre a fotografia, a representatividade da fotografia na sua vida, né? Eu queria que você então fechasse, encerrasse aí pra gente, comentando um pouquinho, assim, de uma forma talvez mais resumida, assim, o que a fotografia representa para você hoje, o que ela vai representar para você a longo prazo também.
Tiagão, a fotografia, cara, seria assim, um bagulho assim que eu senti lá no curso e sinto até hoje. Eu quero ser fotógrafo, né? Não sei se eu vou conseguir alguma coisa financeira, mas também tranquilo se não conseguir. O que eu quero é ser fotógrafo e continuar com a periferia como tema, né? Porque é o que a gente vive, né? O dia a dia, né? Então, que esse tema continue, né? E que a gente consiga formar novos fotógrafos da periferia. Uma coisa boa do Trilha Favela é que já veio gente falar comigo assim: pô, Rogério, depois que eu comecei a ver as suas fotos, eu desempoeirei a minha câmera e comecei a sair também tirando foto, cara. E hoje em dia eu sei tirar umas fotos de pôr do sol da hora, né? E tal. Isso aí tudo é maravilhoso também, pô. Que a Que legal. fotografia permaneça e que eu consiga também me manter através de serviços, através, né, de até dos editais, né, que eu consiga manter, né? Salve Quebrada aí, ó, grande ajuda mais uma vez, ó. Trilha Favela tá se mantendo porque o Salve Quebrada também ajudou muito, viu? A gente tá junto, né, cara? A gente tá numa corrente aí, a gente se ajuda sempre, com certeza, né? E aí eu vou ler aqui mais uns comentários da Gilmara também, falando Xuxão, não tira foto, ele faz obra de arte com essa câmera. Eita, Da hora, da hora. arte. É isso aí. Galera, nossa live depois vai ficar salva no IGTV aqui do nosso perfil, tá? Circuito Clandestino. E também ela vai para o YouTube do canal Salve Quebrada, do coletivo Salve Quebrada. Aí mais mensagem aqui da Gilmara, Salve Quebrada, sou um moleque bom. É, Xuxão aí, ó, inspirando os jovens aí da fotografia aí, as novas gerações, né, Xuxão? Inspirando as novas Aí a gerações. Thalita, ó, Estados Unidos aí, viu, Thalita? Da hora, hein, moleque? É nóis, hein? Aluna lá do curso de fotografia lá que a gente estudou junto, cara. Da hora ter vocês aqui, viu? Estados Unidos presente aí também, ó. Da Tem hora. o Richard aqui tá falando para perguntar algumas coisas mais fáceis para ele. Opa, Richard, tamo junto. Tudo nosso, tudo nosso. E é isso aí então, Xuxão. Eu quero É nóis, agradecer aí, Thiagão. né, por você ter participado aí com a gente, né? Como eu falei no início da live, é um dia especial, né? Principalmente pra gente aí que é desse meio, né, da fotografia. Eu quero te parabenizar aí por esse dia, parabenizar pelo seu trabalho que eu acompanho, né? Conheci você através da amiga Priscila aí, numa festa aí, né? Que a gente se encontrou aí com esse seu trabalho. Desde então a gente tá aí, né? Tá no mesmo coletivo, tá no mesmo corre aí, na produção aí dos documentários. E é isso, eu quero agradecer bastante a sua participação, de ter compartilhado com a gente um pouquinho desse sentimento, desse trabalho, desse sentimento em relação à fotografia e do seu trabalho, né, de como fotógrafo daqui da nossa região, fazendo algo que, sei lá, talvez a gente não, se não fosse você assim, talvez a gente não teria uma outra pessoa assim. Você realmente é uma inspiração, faz um trabalho muito grande mesmo assim, um destaque, né? Um destaque, é uma referência já, né? Então é isso aí, Obrigado. parabéns mesmo, Obrigado. obrigadão. Tiagão, também quero agradecer a vocês que convidaram, que chamou, viu, cara? É uma satisfação enorme. Quero agradecer a todo mundo que participou, que deixou um like aí, que deixou uma palavra, cara. Isso tudo incentiva a gente a continuar e tentar afinar o olhar para trazer novas fotos e caminhar cada dia, viu? Obrigado a todo mundo, viu? Uma satisfação enorme mesmo, hein? É isso aí, galera. Então já Valeu. estamos encerrando, falta muito pouquinho. Fiquem com a gente que na sequência a gente vai ter uma outra live com o Richard Veramirim, fotógrafo guarani da aldeia da TI Jaraguá. É isso aí, galera. Valeu mesmo. Obrigadão a todos e a todas que assistiram. Valeu, Xuxão. Tamo Valeu, junto. gente. Vamos Arvão, Ceará, Piauí, São Paulo, Estados Unidos, Japão, é nóis, hein? Valeu, hein? Tamo junto. Valeu. Falou.